Olá, boa noite a todos e todas. Nós vamos iniciar daqui a alguns instantes aí o nosso bate-papo que foi divulgado nas redes sociais. Desde já agradecemos a presença de todas as pessoas que estão conosco aqui nesta noite. Certamente será uma noite de muita reflexão, noite de avaliarmos tudo o que tem acontecido nas nossas vidas. Já temos aí a presença da nossa irmã Viviane Zinec, presbítero Jair, presbítero Levi, que estão aqui conosco, né? A nossa irmã Pri Lourenço, que ótimo ter a tua presença. Eu estou usando o fone hoje, eu não sei se todos e todas estão me ouvindo. Se o áudio estiver bom, dê um ok aí para que a gente acompanhe certinho. Temos também a presença da nossa irmã Cristina, né? A Zinec Souza está aqui conosco, nossa irmã Bebel, lá com a sua família, o Batata, o Benício, estão aqui também. Muita gente se conectando aí à nossa live desta sexta-feira, que terá um momento diferente. Geralmente temos tido aí cultos, né, de louvor e adoração. Vou mudar aqui, porque eu acho que o áudio está um pouquinho ruim. Vocês estão me ouvindo melhor? Tá dando para ouvir bem? Se estiver ouvindo bem, dê um joinha aí para que eu possa acompanhar. Temos também a presença do nosso irmão, o presbítero João Zinec, a nossa irmã Ivonete, a Uédia, também lá com o Samuel, sua filha, o Chuvisco está aqui conosco, que ótimo, nossa irmã Miriam, nossa irmã Clarice, olha, muita gente participando aqui. E como eu estava até comentando agora há pouco, que geralmente nas sextas-feiras nós temos tido aí cultos de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, e hoje nós teremos um bate-papo, certamente é para a glória do nosso Senhor. E nós vamos aprender com a nossa irmã Viviane Zinec, ela já está conectada aqui, está aqui conosco. Eu ouvi aqui que, vi, né, que algumas pessoas estão falando do áudio, eu não sei se o áudio melhorou. Eu até tirei o fone aqui, nosso irmão presbítero João Zinec diz que não está ouvindo. Eu dei uma aumentada para ver se o áudio fica bom para todos e todas. Tá ótimo? Boa, isso aí. Temos a presença do nosso irmão André também, psicólogo aí, está presente. Que ótimo ter a tua presença, André. Grande abraço aí a você, a tua esposa. Nossa irmã Socorro também está participando, nosso irmão Júnior, toda a tua família, muita gente aqui participando com a gente. Hoje será um bate-papo que tem como tema como vencer emocionalmente o isolamento social. Nós temos visto aí o que está aparecendo na mídia social, temos muitas informações acerca da quarentena, como enfrentar aí a Covid-19, né, como se afastar aí deste vírus ou pelo menos permanecer isolado para que não sejamos infectados com este vírus. Mas dentro de tudo isso temos visto também pessoas que estão enfrentando momentos difíceis por causa desta quebra de rotina, por causa deste isolamento que está acontecendo, porque elas deixaram de fazer atividades que eram rotineiras, e nós vamos conversar um pouco hoje. Todas as pessoas que estão aqui conectadas conosco poderão participar, sintam-se à vontade em escrever. Daqui a pouco irei passar a palavra aí para nossa irmã Viviane, que é neuropsicóloga. Ela vai trazer aqui elementos certamente muito sólidos, que serão ótimas ferramentas para utilizarmos durante esta quarentena, durante esta pandemia. Nós vamos avaliar tudo isso nas nossas vidas e nós acreditamos que isso vai ser muito bom para todos nós. Temos aí também a presença do nosso irmão presbítero Jorge, nossa irmã Helena, nossa irmã Marisa lá
com o Ari, olha, muita gente participando. E como estamos aqui numa live que é promovida pela IPI de Vila Cisper, nós vamos fazer uma oração a Deus e já passar para a nossa irmã Viviane, que vai discorrer aí sobre o assunto de como viver, como vencer emocionalmente o isolamento social. Queria fazer uma oração nesta noite com você, irmão e irmã. Deus, nós agradecemos por cada momento que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas. Nós aqui estamos nesta noite de sexta-feira para aprender também acerca do que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas e aprender também, ó Pai, com aquilo que o Senhor tem permitido com que aconteça neste mundo. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, nesta live, que possamos aprender uns com os outros, que o Senhor esteja usando a nossa irmã Viviane, neuropsicóloga, ó Pai, que tem toda uma bagagem acadêmica, irá compartilhar isso conosco, para que possamos enfrentar isso de uma melhor forma, para que possamos olhar, ó Pai, a este isolamento social e sairmos dele mais fortes, mais edificados, podendo olhar melhor uns para os outros, e que o Senhor esteja com todas as pessoas que aqui estão. Faça deste momento um ambiente muito gostoso, um ambiente de harmonia e de grande aprendizado, tudo sendo para a Tua glória, Pai. Nós assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, convidar aí a nossa irmã Viviane Zinec. Ela foi membro, juntamente com o seu esposo Jorge, lá na IPI de Vila Cisper. Hoje congregam na Igreja Batista Água Branca, conhecida como IBAB. Eles moram em Atibaia e ela aí se formou em psicologia, tem aí as suas especialidades na parte de neuropsicologia e está aqui nesta noite para nos falar um pouquinho de como vencer emocionalmente o isolamento social. Nós vamos convidar a nossa irmã, que estará assim, bate-papo, os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, né? Não sei se todas as pessoas já conhecem aí a nossa irmã, ela vai estar se apresentando e a gente vai conversar aí um pouco com ela. Vocês podem sentir à vontade para comentar, fazer algumas perguntas, a gente vai mantendo aí esse diálogo que vai ser um grande aprendizado para todos e todas. Vivi, desde já, Deus te abençoe pela tua presença, por ter aceitado aí o nosso convite. Amém. E sinta-se à vontade para compartilhar aí dos teus conhecimentos que Deus proporcionou na tua vida e vai ser uma bênção também nas nossas vidas. Eu até acho que o Jorge está por aí, né? Qualquer coisa, dá um oizinho aí. Põe a mão assim, ó, só. Ele não quer aparecer. Vocês estão me ouvindo? Tá, então, eu tô te ouvindo, tá? Eu tô com um fone aqui que eu não sei se tá funcionando. Boa noite a todos. Eu tô muito feliz de estar aqui, apesar de muito nervosa. Eu fico muito tensa, muito nervosa, mas eu espero conseguir contribuir, né, para a vida de cada um de vocês e para a minha também. Primeiro para a minha, né? Quando o Éder sabe disso, quando a gente estuda, a gente lê algumas coisas, a gente é edificado primeiro, né? Então, eu espero que eu consiga transmitir o que de fato é para ser transmitido hoje, né? Sim. Desculpa o nervoso, eu fico muito nervosa. Desculpa se falhar palavras. É normal, não estou acostumada a fazer lives, então... Bom, a maioria das pessoas já me conhece, né? Já sabe como eu sou. Então, eu fico mais tranquila. Estou em casa, né? Sim. Estou com a minha família. Então, eu fico mais tranquila. E aí o Éder me chamou para a gente falar um pouquinho sobre as questões emocionais, né, nesse isolamento que estamos vivendo atualmente. Eu penso que é um momento de autorreflexão, né,
de como a gente vivia, como estamos vivendo e como que a gente quer viver daqui para frente, né? Uma autorreflexão, uma autorresponsabilidade e também uma autoaceitação de quem nós somos, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas e aí a gente bate um papo, tá? Sim. Tudo bem? Tudo E ótimo, aí fica você à vai vendo vontade. aí qualquer pergunta, se quiser me interromper, me interrompa, tá? Fica à Só dar vontade. um esclarecimento para todo mundo que está aqui nos acompanhando. A Viviane, ela compartilhou comigo antes de iniciarmos a live aí, que vocês podem ficar à vontade para compartilhar aí de algumas coisas. A gente vai mantendo esse diálogo que vai ser certamente bênção para todos nós, tá? Fiquem tranquilos. Sim, sim, é um bate-papo, né? Espero que todo mundo, de alguma forma, participe, tá Sim. bom? Bom, então pensando, né? Pensando em tudo que a gente está vivendo e pensando nesse momento todo, é um momento muito diferente, né? A gente não sabe muito bem como fazer com tudo que está acontecendo, né? A gente não sabe porque é algo invisível que chegou, a gente estava vivendo as nossas vidinhas e aí apareceu algo invisível e que nos amedronta, que nos assusta, que tira a nossa paz e que muitas vezes leva o nosso emocional embora, né? Então, e traz um sofrimento para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão com a gente. Pode ser de uma forma na saúde física, né, por conta desse vírus. Eu conheço muitas pessoas próximas que perderam seus entes queridos, que adoeceram, que ficaram isolados. E o pior de tudo é ficar isolado e ter todo o sintoma, né? Sofrer tudo aquilo e ainda ficar isolado. Então, são vários tipos de sofrimento: sofrimento físico, sofrimento emocional, psicológico, espiritual. Então, a gente está vivendo num campo minado, que a gente Sim. nunca pensou em viver, né? A gente nunca imaginou que o mundo poderia parar. Então, diante de todos esses sentimentos, eu vejo que a gente precisa aprender a gerenciá-los. Porque os sentimentos de ódio, de raiva, de solidão, de angústia, eles são inerentes ao ser humano, né? Todos nós sentimos, estamos sentindo ou vamos sentir. É muito inerente, mas como que a gente está lidando com esses sentimentos, com essas emoções? Né? Que às vezes não é fácil, muitas vezes não é fácil, mas a gente precisa parar para ver como que a gente está lidando com tudo isso. É natural do ser humano sentir raiva, mas o que eu faço com essa raiva? Né? No governo que nós temos hoje, eu não quero entrar aqui em política, não gosto disso e não quero entrar, não é o mérito, mas assim, eu ouço de algumas pessoas, que ódio de fulano, de ciclano, ódio de tudo que está acontecendo. É normal você sentir ódio, mas o que você faz com esse ódio? O que você faz com essa raiva? Né? Que acredito que todo mundo está com muita raiva de tudo que a gente está vivendo. Né? Mas como que você vive com esta raiva e com esse ódio? E o engraçado é que não tem como fugir disso, né? Porque o ser humano, ele é assim mesmo, né? Dotado Sim. de ódio, muitas vezes de rancor, tem aí os seus Uhum. medos, e muitas vezes as Sim. pessoas não querem reconhecer esse ponto que é do ser humano. Sim. Sim, é do ser humano. E tem uma coisa muito interessante que está acontecendo também, né? Claro que isso depende de indivíduo para indivíduo, mas nós estamos dentro das nossas casas com a nossa família. Muito tempo. Porque antes a gente passava muito tempo longe dos nossos familiares
E aí a gente se encontrava à noite, jantava, né? Batia um papo, assistia uma televisão e ia dormir. Sim. Ou nem isso, né? E aí tem pessoas que estão muito cômodas e que está sendo ótimo esse relacionamento familiar, muitas vezes com filhos, estão fazendo coisas novas com filhos, com seus parceiros. Mas tem o outro lado também. Tem muita gente em crise familiar, né? Então, crise no casamento, crise com os filhos que estão em casa o tempo todo, né? E como lidar com tudo isso? Sim. Como que vocês estão lidando com tudo isso? Que não é Como que fácil. vocês estão gerenciando tudo isso, né? E não é fácil, não é fácil. Esses dias até eu estava jogando Cancan com o Jorge. Falei, vamos jogar Cancan? E a gente se divertiu muito, né? É algo simples, é algo bobinho, mas que a gente se divertiu e foi muito bacana. E esse tempo de crise, que eu tenho refletido, né, na minha vida, assim, principalmente, ele tem deixado às claras o que eu tenho de bom, o que é positivo, né, mas também o que eu tenho de ruim. O que é ruim para mim? Como que eu posso falar? Me fugiu a palavra. O que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. É isso. Sim, Porque ou que nós estando precisa dentro. melhorar. Ou que precisa melhorar. Exato. Porque, por exemplo, né? Dentro de tudo isso que a gente está vivendo, o que eu ouço, né? Então eu ouço muita especulação. Isso, André, obrigada. A crise potencializa quem somos. Isso mesmo. Perfeito. E até anotar. Perfeito. Então, isso, a crise potencializa. Obrigada, amigo. É isso mesmo. Então, assim, o que eu tenho ouvido, né, de algumas partes, é muita especulação, principalmente no começo, agora um pouco menos, né? Mas assim, o que foram os chineses que fizeram esse vírus? Foi feito em laboratório, né? Isso é um jogo político. Não, é o apocalipse. Então, assim, é muito. É teoria da conspiração, né? Que algumas pessoas falaram. E é isso aqui. Não, é por causa do governo. Mas olha o que o outro está fazendo, tal. Mas aí eu trago para mim e para vocês. O que de fato, neste momento, importa? O que de fato eu preciso para viver uma vida de uma forma mais leve, né? De uma forma mais tranquila, comigo e com as pessoas que vivem comigo. Porque, por exemplo, antes disso tudo acontecer, a gente vivia as nossas vidas. A gente trabalhava, estudava, né? Fazia faxina, cuidava dos nossos filhos, da nossa casa, dos nossos animais, saía, encontrava com os nossos amigos, né? Tinha uma certa liberdade. E aí a nossa liberdade foi negada. Agora a gente tem que ficar preso em casa. E antes de falar de estar em casa, e quando a gente saía, ia à igreja, trabalhava, estudava, muitas vezes a gente usava máscaras, né? Que são máscaras sociais. Então, eu tô triste, eu tô com raiva. Não, mas eu tenho que pôr uma máscara bonitinha para ir pro curso. Mas eu tenho que, né, que me parecer feliz, que eu tenho uma família feliz, porque eu vou à igreja. Então, nós utilizamos muito as máscaras sociais. Sim. E aí vem o Covid, arranca na marra todas essas máscaras, e aí a gente tem que usar um outro tipo de máscara, que também é ruim, né? Aquela do paninho, que você respira, o negócio fica... É horrível essa máscara, mas é necessário. Sai assim dos olhos. Embaça tudo o óculos. Mas é um momento que é necessário, né, esse tipo de máscara. Então,
E aí, como que a gente fica sem as máscaras que nós estávamos acostumados a usar? Porque a gente estando em casa, a gente não usa. Se eu sou agressiva, eu vou ser mais agressiva. E com quem? Com meu marido que está comigo, com os meus gatos. Né? Se eu sou depressiva, eu vou ficar mais depressiva. Se eu sou ansiosa, eu vou comer tudo que tem dentro da minha casa. Eu até ouvi tem até uns postzinhos. Eu fiz compra para um mês, mas em uma semana acabou tudo. É verdade. Porque a ansiedade é tanta que aí eu como tudo que tem dentro de casa. Né? E como que a gente administra tudo isso? Né? Nós, cristãos, né? Que muitas vezes nós aprendemos que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode sentir ódio, que a gente não pode ser agressivo com o outro. Mas dentro de nós está gritando, tem muita coisa gritando dentro de nós. E trancados dentro de casa, como que a gente lida com tudo isso? É verdade. Né? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu estou vendo Essa é a hora. muita gente participando aí com a gente, né, entrando na live, e é bem legal de ver que, assim, todos nós somos seres humanos e temos inerentes a nós já toda essa questão que a religião trata como pecado, né, os pecados, no caso, que é a questão que você está trazendo para a gente, que é o ódio, que é uma ansiedade, que é aí um desamor, o descontentamento muitas vezes com a vida, aí vem a questão da tristeza, depressão, e como que a gente, né, olha para tudo isso, porque é bem legal o que você tratou, o mundo em que nós vivíamos cheios de máscaras, né? Às vezes utilizávamos uma no trabalho, outra no ambiente mais de happy hour, nas festas, na igreja, e agora todos nós estamos aqui, até a Marisa escreveu que estamos nus, né, dentro de nossas casas, e muitas vezes isso aflora com pessoas que estão aqui do nosso lado, e como a gente vence tudo isso, né? Bem bacana. Não é fácil, né? Não tem uma fórmula mágica, uma fórmula pronta. Não existe. A gente vai precisar, é um processo. A gente vai precisar, cada um vai precisar buscar o que é bom para si, né? O que faz bem para mim, o que dá certo para mim, porque às vezes o que dá certo para mim não dá certo para você. É verdade. Né? Mas, então, assim, quando nós nos olhamos e vemos quem nós somos, isso dói. Porque nós enxergamos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, os nossos defeitos, os nossos egoísmos. E não é fácil. E é por isso que muitas vezes a gente gosta dessa correria do dia a dia. E vai, trabalha, vai para a faculdade, vai para a igreja e faz live e cuida do filho e leva o marido não sei para onde. Porque a gente não tem tempo de parar e de se olhar. Porque dói. Se olhar dói. Por isso que muitas pessoas fogem da terapia. Né? As pessoas às vezes até começam um processo terapêutico, só que quando elas entram no processo de se analisar, de se olhar, elas fogem. Porque é difícil mesmo. Dói. Mas a gente costuma dizer que é uma dor para cura, né? Porque doendo já está. Como o André bem disse, a crise potencializa. Mas antes já estava doendo. Talvez a gente né? só massageava, né, ou trazia elementos para perto para poder criar um certo distanciamento em relação a essa dor. Mas no fundo, está machucando. Tá, sempre esteve lá. Né? Sempre esteve lá. E por isso que eu gosto de falar que tudo é um processo. A gente precisa aprender a gostar do processo. Porque a gente olha o foco e já quer estar lá no foco, já quer estar lá na linha de chegada.
Mas tudo é um processo, né? Que nem sempre é bom esse processo, e nem sempre é legal, gostoso, né? Eu quero muito correr, né? Eu tenho uma inveja santa, se é que existe, de pessoas que correm. Mas para que eu consiga correr, sei lá, uma maratona aí, sei lá de quanto vocês fazem. Mas para eu conseguir correr, eu preciso começar a caminhar. Eu não vou conseguir já sair daqui e já sair correndo, porque eu vou me matar. Então a gente precisa aprender que tem um processo, porque hoje é tudo muito rápido, é tudo muito para ontem. Eu preciso me conhecer, então tá, o que é para fazer? Sim. Então vai. Não é assim, não é assim. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu preciso fazer terapia. Quanto tempo que demora? Tem que ser algo instantâneo. Isso não é determinado. Isso leva um tempo, é um processo. Né? Você ficou aí 30, 40 anos vivendo da mesma forma. Não é em um mês que você vai resolver os 30, 40 anos. Isso leva um tempo. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Né? Com a gente. É interessante, Vivi, só pegando aí... Perfeito, pode falar. Que esse teu dado, né, que é acadêmico, é científico, de que a terapia é necessária, de que as pessoas precisam fazer essa introspecção, é o olhar, né, para dentro, tem muito a ver com o que talvez a religião traga aí como um processo de santificação. É algo diário, né, que vai sendo construído, vai sendo trabalhado ali ponto a ponto. Não é do dia para a noite que a pessoa muda e fala, nossa, eu estou novo, perdi todo o medo, estou legal pra caramba, não tenho mais ódio de ninguém. Até o André escreveu aqui, ó, que Jesus fala, né, que a gente tem aí uma raiva, nós sentimos raiva, mas nós não devemos pecar, ou seja, fazer o mal ao outro. E Shakespeare fala isso mesmo, ele até escreveu isso, de que o ser humano ele não pode ser cruel, às vezes ele é cruel com ele mesmo, de não tratar isso que está encravado. Sim. Eita, eu mexi aqui agora, não estou vendo, não estou me vendo. Pronto, voltou. É que eu fui fuçar ali, eu não sei mexer. Realmente. É um processo como, por exemplo, quando você conhece alguém, né? Você constrói aquele relacionamento. Né? Você não já conhece, nossa, já conheço, já me conhece, está tudo certo. Não, é uma construção. E é da mesma forma com você. Você constrói esse relacionamento com você. Né? Eu até brinquei ontem com o Jorge, porque eu gosto muito de falar sozinha. Eu falo muito sozinha. Eu falo comigo o tempo todo. Comigo, com Deus, eu oro, eu falo comigo, eu canto. E aí eu fui no mercado ontem de máscara, né? Eu falei, pronto, descobri a utilidade da máscara. O que a máscara tem de bom? Eu consigo falar comigo sozinha e ninguém percebe. É verdade. Ninguém tá vendo o que eu tô falando. E aí eu ali no mercado, conversando comigo, tal. Então, assim, é um relacionamento com a gente. E é uma construção. Sim. Né? Mas tem muitos pacientes, por exemplo, que eu pergunto, o que você gosta? O paciente não sabe. Às vezes, os pacientes, eles sabem do que o marido gosta, do que os filhos gostam, qual é a comida preferida. Ela fala de todo mundo. E a sua? Não sabe. Qual é a cor que você gosta? Ou o que você não aceitaria para você, não para o outro. Quando a gente fala em relação ao outro é fácil, mas e em relação a você? Né? Então, esse buscar se conhecer, né? Esse buscar quem de fato nós somos. E aí
essa quarentena e esse isolamento me trouxe o seguinte: quem eu sou nessa quarentena? E mais, quando eu abrir a porta da minha casa e eu puder sair, quem eu serei? Né? Porque assim, vamos voltar ao normal? Eu não acredito numa normalidade. Né? O que a gente vivia acabou, já era. Tudo mudou já. Né? É tudo muito rápido. A gente está numa era que é tudo muito rápido. Então, assim, o normal não vai existir mais. A gente vai precisar criar um outro normal para que a gente possa viver nesse normal. Sim. Quem eu quero ser neste normal? Nesse novo normal, né? Quem que eu quero ser? Será que é possível passar por tudo isso e ser a mesma? Eu acredito que a gente já não é mais os mesmos. E é até triste, né, Vivi, se a pessoa ela está passando por esse momento de pandemia, de crise, de isolamento social, ela querer voltar a ser a mesma pessoa que ela era antes disso. É até ruim isso para a própria pessoa, porque ela tem que aprender com tudo o que está acontecendo, com as oportunidades, né? Porque a gente até olha como um momento em que Deus permitiu que aconteça para que a gente aprenda, para que sejamos diferentes. Talvez no isolamento social para o povo de Israel, foi o momento de ir para a Babilônia e viver longe de tudo, da sua terra, do templo, do altar, da sua casa, e agora lidar com outra situação. Mas Deus queria que o povo retornasse para aquela terra de uma forma diferente, né? Com outra perspectiva. Sim, de fato. E, de fato, a crise, ela traz para a gente, né, a solicitação da mudança. Ela solicita da gente. Sim. Que a gente mude. Que a gente possa mudar a nós e, consequentemente, o mundo. O outro, né? Porque aí eu faço a minha parte, eu mudo, aí o outro muda, que muda o outro, e assim vai. Ninguém muda ninguém. Mas, assim, quando a gente se dispõe à mudança, quando a gente se dispõe a sermos melhores, né? E eu digo melhor no sentido de tudo, de melhor como esposa, melhor como profissional, melhor como cristã, como filha, como avó, como mãe, né? Eu quero ser, e eu estava refletindo isso hoje, né? Eu quero ser melhor. E tem uma amiga minha, que eu acho que ela está por aí, eu tenho uma amiga minha que ela sempre fala assim, eu quero ser melhor, não, eu quero ser a minha melhor versão, ela fala. Sim. E eu acho perfeito, porque eu não quero ser melhor que a Marisa, eu não quero ser melhor que a Mina, eu não quero ser melhor que você, eu quero ser melhor que a mim mesmo. É tipo a Vivi modelo 2020, né? 2021 é o modelo 2021. Isso. É até legal. Então a gente precisa... Sim, o teu pai está participando com a gente, aí muita gente, ele até falou que o ser humano, ele carrega aí um fardo muito pesado, né? Talvez o lado muito negativo, o pessimismo, e ele tem dificuldades de descarregar esse fardo, né? Então, Sim. a gente vê que essa crise, como vocês bem colocaram aí, até o André nos ajudou, de que ela só aflora cada vez mais, só potencializa aquilo que já está lá mexendo dentro da gente. Isso. Então, mas não é uma oportunidade para a gente olhar de fato para isso? Sim, com para a gente certeza. olhar com carinho? Sim. Né? E a Marisa bem lembrou aqui, né? Da gente sair da nossa zona de conforto. Porque a zona de conforto, gente, é muito gostoso. É quentinho, é confortável, né? É uma delícia. Eu adoro a minha zona de conforto. Mas dá para viver? Dá.
Dá para viver sempre na zona de conforto. Mas na zona de conforto nada acontece. Então, filosoficamente, é a vida medíocre. O que é a vida medíocre? É aquela vida na média. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vida leva eu. É muito ruim, né? Ter aí, sei lá, tantos anos de vida baseado numa vida medíocre. Sei lá, é tão doloroso isso. Sim, sim. E Deus nos fez seres racionais, né? Se Ele nos fez seres racionais, é para algum motivo. É para continuar na vida leva eu vida? Né? Não dá. Então a gente tem que ser, racional e cada um refletir sobre si. Né? Depois, no final, eu vou passar algumas sugestões, mas assim, é o que eu falei, o que é bom para mim não é bom para você. Então a gente precisa refletir dentro de nós. Sim. Como que eu posso passar por tudo isso de uma maneira mais leve, mais tranquila? Como que eu posso fazer dentro da minha casa, porque cada casa tem a sua realidade, como que eu posso melhorar dentro da minha casa? Porque não é esperar pelo outro. Eu não posso esperar pelo Jorge, que ele melhore o ambiente. Porque às vezes ele não está nem aí. Então, eu que estou refletindo, eu que estou pensando, então eu posso melhorar a situação de dentro da minha casa. Né? Então, de repente, é uma casa que tem muitos gritos, que tem muito... Né? Vamos tentar amenizar? Vamos sentar todo mundo na mesa, vamos jantar, vamos almoçar, vamos fazer orações juntos, né? Trazer as pessoas para si. Sim. Trazer, né? Trazer os nossos. Então vamos se cuidar, óbvio. Eu acho que nem precisa falar, né? Dos cuidados que a gente tem que ter. De lavar a mão, de usar máscara quando sai, né? Acho que não precisa entrar nesse mérito, mas assim... Dentro do meu lar, o que eu posso fazer para melhorar a situação, para melhorar os relacionamentos? Legal. E uma coisa muito legal que eu trouxe as minhas netas para passar uns dias comigo. E aí, eu tenho uma neta de 7 anos, que é a Luísa, e uma neta de 3 anos, que é a Olivia. A Olivia, ela é muito espalhafatosa, né? Ela dança, ela canta, ela cria as músicas dela, ela ri. Se você conversa com ela, ela fala muito. Mas a Luísa já não. A Luísa já é mais quietinha, ela já fica mais no cantinho dela, né? Ela tem vergonha. Às vezes passava uma música, eu falava, vem Luísa, vamos dançar. A Olivia já levantava, já dançava, e ela ficava no sofá. Mas aí teve uma noite que ela falou assim, vovó, conta uma história pra mim. E eu tava morrendo de sono. Era já quase meia-noite. Falei, tá bom, Luísa, vou contar. Aí contei uma, ela, conta mais uma. E eu assim, tá bom. Aí contei mais uma. E aí depois que eu contei, o Jorge foi dormir, só ficou nós 3 na sala, a Olivia pulando no sofá. E aí eu falei assim pra ela, Luísa, pelo que você é grata hoje? Aí ela perguntou, o que é grata? E aí eu expliquei na linguagem dela, né? Falei, vamos, né? O que você gostaria de agradecer? O que você achou legal no dia de hoje? O que você gostou? Tal, isso aqui. E aí ela falou. E aí ela desembestou a falar, Éder. E falou. Falou dela, falou da escola, falou... A Olivia até dormiu. E ela falou. Então eu vejo que o que falta dentro das nossas casas é esse olhar, é esse ouvir. Ouça. Sim. Né? Ela falou até 1h30 da manhã. Até 1h30 da manhã. Até que eu cheguei uma hora e falei, Luísa, pelo amor de Deus, Luísa, vamos dormir? E aí a gente foi dormir. Mas veja você, a irmã, por ser muito pivetada, não dá chance para outra falar.
E aí, o momento que ela viu que alguém olhou de fato para ela e ouviu, Sim. que eu não interrompi, eu ouvi, Luísa, nossa, não, mas e aí, tal? E ela foi falando até 1h30 da manhã. Então eu vejo que hoje a gente não tem paciência para ouvir os nossos. A gente tinha paciência para ouvir todo mundo, mas os nossos não. Então a gente já corta, já vira e vai fazer alguma coisa. Às vezes eu faço isso com o Jorge está falando, eu viro e eu tô falando com você, ai, desculpa. Né? Então, assim, eu acho que nesse momento a gente pode, para melhorar esse ambiente, né, do que a gente está falando, olhar para os nossos de uma forma diferente, com amor, com cuidado, ouvir, prestar atenção, estar ali, né? A gente fala que estar no aqui e agora. Então você não vai estar pensando, relembrando o passado e nem preocupado com o futuro. Você está aqui agora. E isso é Ter legal, uma conversa saudável. porque é o exercício da compaixão, né? De pessoas que estão conosco, de exercitar isso também com as pessoas que a gente não conhece, mas como estamos aí no isolamento social, tem pessoas que estão do nosso lado, às vezes é o nosso vizinho, né? Que uma ligação, uma mensagem no WhatsApp faça com que ele abra o seu coração, e isso vai fazer bem também para a gente, porque é o exercício de se compadecer. Eu até brinco às vezes que ninguém consegue sentir a dor do outro, porque só a pessoa sabe de fato o que ela está sentindo, mas é de respeitar o que o outro está sentindo, né? De se colocar, olha, eu não consigo ter a compreensão geral, mas eu estou aqui para te ajudar. Isso é muito bom. Exato. É isso. É respeito ao outro. Né? Quantas vezes, Éder, eu vou atender um paciente pela primeira vez e eu deixo o paciente falar, porque ele está tão cheio, eu deixo ele falar. Às vezes fica até 1h20, 1h30 falando, e eu fico quieto. Só ouvindo e prestando muita atenção, né? Porque é muita responsabilidade pra gente, né? Porque o outro, ele tá entregando a vida dele pra gente. Então é muita responsabilidade. E aí quando termina, e aí eu explico que da primeira vez eu deixo eles mais, né, falando o que eles querem para desabafar e tal. Quantos, não sei, que falaram para mim, nossa, você me ajudou tanto. Ai, eu tô tão leve, eu tô indo embora tão leve. Ai, graças a Deus, muito obrigada, viu, doutora? Eu não fiz nada. Eu só acolhi e ouvi. Sim. E não precisa ser psicólogo para ter esse olhar de amor, de afeto, de respeitar o outro. Por mais que eu não concorde. Sim. Muitas vezes eu não concordo. E eu falo, olha, desculpa, não concordo, mas eu te respeito. Em todas as minhas relações. Eu respeito, não concordo, mas eu respeito. Eu posso até ficar com raiva na hora. Ai, que burra, nossa, olha o que ela tá falando. Tipo, amigas, vai. Nossa, olha o que ela tá falando. Mas eu respeito, porque é um ser humano que pensa, que age, que é diferente de mim. Pessoa, Sim. Ela também tem o seu espírito crítico, né? Ela faz as suas avaliações. Ela também está dentro de um contexto que muitas vezes é diferente do nosso. É a questão, acho que, do compartilhar, né? De estar ali aprendendo com o outro. Sim. E quantas vezes, aí puxando pra gente, né? E quantas vezes a gente também não fala e não age de formas que você fala, nossa, o que eu falei? O que eu falei? Por que eu não fiquei quieta? Perdi um bom momento para ficar quieta. Né? Mas nós somos seres humanos imperfeitos, né? E fugiu. E é isso. Legal. Certo? Mais alguém falou alguma coisa aí? Então, a gente viu aqui algumas
manifestações, né, falando sobre esse lado de que, por exemplo, Jesus, né, o maior psicólogo já existente, né, trazendo tem até um livro que diz Jesus, o maior psicólogo do mundo. Não é uma questão de formação acadêmica, mas o lado assim de que ele se colocou ao lado das pessoas, né, pessoas que viviam à margem, como a gente bem conhece, né, os marginalizados da sociedade daquela época, que não podiam desfrutar de benefícios dos cidadãos romanos, de pessoas que estavam ali na elite daquela sociedade, mas Jesus estava cuidando, falando com elas, estava dando oportunidade para que elas abrissem os seus corações, e olha que ele sabia, né, do que estava acontecendo. E tem um dado que é muito bacana, eu acho que muita gente aqui também tem a sua opinião, talvez algumas possam ser divergentes, outras convergentes, mas que durante muito tempo a religião se posicionou em um momento totalmente antagônico, né, totalmente diferente à ciência. Então, tudo que era científico, tudo que era acadêmico, de forma alguma poderia ser tratado no âmbito religioso, tanto é que pessoas iam para a fogueira. Eu não sei aqui de quem está participando tem um conhecimento dessa parte, que a gente fala da caça às bruxas. O que foi, né, a caça às bruxas? Onde a igreja que detinha o poder, ela se viu em um momento de olhar para aquelas pessoas que faziam chás, faziam ali algumas coisas com ervas medicinais para curar enfermidades das pessoas, e a igreja achou aquilo um absurdo, uma heresia gigantesca, né? E falou assim, não, vamos matar essas pessoas, e começaram a caçar as bruxas. E olha como que... E a gente se vê hoje, aí, num século totalmente diferente, que religião e ciência, elas têm que andar de mãos dadas. Elas têm que entender que tudo que está aí é para contribuir. Em alguns momentos elas vão divergir, mas, vamos sentar, conversar, ver aquilo que de fato agrega para as nossas vidas e o que tem a ver mesmo para a melhoria e qualidade do ser humano. Total. Total, é isso mesmo. Elas andam juntas, né? Como você falou. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Mas eu gosto muito da doutora Rosana, ela é neurocientista. E ela fala que não é a ciência que explica Deus. Deus que explica a ciência. Legal. Né? Então, ele anda junto, sim. Tem muita coisa... Por exemplo, cerebral, que é explicado. Tem estudos hoje dizendo que a oração faz muita diferença na vida de pacientes terminais. A fé, a oração, né? O crer, né? Não só em pacientes terminais, mas pacientes que têm alguma doença grave e tal. Então... aí você vai falar, não, andam separadas? Não dá para falar que andam separadas. Não tem como. E é tão, assim, importante... Sim, pode ficar à vontade. Não, fala. Então, é tão importante porque a gente olha para tudo o que está acontecendo, que você bem colocou, essas máscaras, essas coisas que estão em nós, que não nos fazem bem, mas que se afloram nos momentos de crises, a gente pode trabalhar isso tanto no âmbito religioso, no âmbito acadêmico, e aí a gente pega mesmo para que isso caminhe junto, e a gente vai trabalhando isso, né? Do compartilhar com o outro, da oração a Deus, do momento de meditação, né? Muitas pessoas lá atrás tinham essa prática de acordar cedo, de fazer a sua meditação, alguns chamarão de uma devocional do dia, Alextur Divina, para que elas, né, entendam
tudo o que está acontecendo na vida delas, elas ouçam um pouco o seu interior e Deus certamente vai falar ao coração dessas pessoas. Sim, sim. E eu acredito que a fé, né, o crer, ele faz toda a diferença. Faz toda a Sim, diferença, né? Eu fico triste mesmo, de verdade, quando alguém fala assim, eu não acredito que Deus existe. Eu fico muito triste, porque faz diferença na nossa vida, né? sim, Quando eu não tô bem, que eu oro e que eu sinto aquele bálsamo, sabe? Que desce assim, e eu falo, nossa, óbvio que não é sempre, não vamos, né? Ai, toda vez que eu tô mal, eu oro e eu fico bem, né? Mas muitas vezes que eu paro, eu reflito o que está acontecendo, eu reflito sobre o que eu estou sentindo, eu entrego isso para Deus de uma forma muito sincera, né? Até às vezes eu falo, ai Deus, desculpa, mas eu sou essa aqui. Mas é, ele já sabe, né? Então eu acho que isso é tão legal, isso é tão gostoso. Agora, se eu não tenho essa fé, sim. Então, é o que eu até. faço com tudo que eu estou sentindo? Então, será que de nada vale, né? A gente tem que crescer com tudo isso. A gente traz aqui Sim, o dado até que é bíblico da vida de Jó. Acredito que muitos dos que aqui estão conhecem essa história, né, de que Jó era uma pessoa exemplar, fazia ali sacrifícios a Deus, até pelos próprios filhos. Os filhos iam sair, ele falou assim, ó, já vou ofertar algo ao Senhor em favor dos meus filhos. E Deus olhava e falou, nossa, esse servo é um exemplo. Em dado momento da história bíblica, ele começa a passar por dificuldades. Deus permite com que essas dificuldades venham à sua vida e ele uhum, fica em silêncio por muito momento. Amigos aparecem, a sua esposa vai conversando ali e ele fica em silêncio. E depois, quando ele abre a sua boca, ele abre para dizer assim: olha, que maldito seja o dia em que eu nasci, porque a dor era tamanha. Ele estava tão angustiado e não conseguia trabalhar com tudo o que estava acontecendo na vida dele. Por quê? Ele tinha no seu conceito bíblico que ele não passaria por momentos difíceis, porque ele tinha sua vida direta com Deus, ele fazia ofertas, mas lá na frente, os amigos dele começam a conversar e tem um amigo especial que eu sempre falo, que é Eliú. Eliú chega para Jó e fala, ó Jó, talvez você possa olhar a vida de uma outra forma, porque talvez o Deus que você acreditava, né, que cabia aí na tua mente, não é o Deus de fato, que ele rompe com o que está na nossa cabeça. Ele é muito grande, não cabe dentro de nós. não cabe. Não cabe, a gente tenta encaixar Deus num quadradinho. E É, Deus é muito, muito maior do que isso. Então as pessoas às vezes querem assim, olha, eu tenho a minha vida assim, eu não admito que isso aconteça, eu sou uma pessoa de oração, sou uma pessoa de Deus, eu não passarei em nenhum momento por crises, por dificuldades, e Deus fala, eu vou te dar um momento então para você aprender, para ver que na crise é o momento de você crescer, de ver que eu sou muito maior a tudo é, isso. é verdade. E acho que eu comentei até com você. Eu gosto muito dos Salmos 23, acho que todo mundo gosta, né? Só que Sim, antes eu pensava, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eu pensava em assim, nada me faltará de felicidade, de alegria, de provisão. Não, é nada, nada é nada, exato. né? Então, três aflições, né? Três problemas, acontecerá isolamento, né? Você vai passar por tudo isso, mas Deus estará conosco sempre, a qualquer Sim. momento. Eu só E não vou. adianta, gente. Tá Sim, acabando pode o tempo, terminar. né? Eu só vou dar um aviso aqui para todos e todas que estão participando conosco.
A nossa live ela tem uma duração aí de 1 hora, porém a gente vai estender por mais meia hora, né, para o nosso bate-papo. Vocês estão aí participando conosco, podem enviar perguntas. Eu vou encerrar essa parte e já reiniciar outra live, que todos vocês que aqui estão se conectem lá, que a gente vai continuar por meia hora esse bate-papo e podem ficar à vontade para participar conosco, tá bem? Vamos Sim, só por migrar, favor. saindo dessa live, indo para uma outra, né, nesse mesmo canal aí, IPI Vila Cisper, só clicar lá no símbolo e a gente já vai para nova live, esse momento aí de meia hora, tá bem? Aguardamos todos e Beleza. todas lá, hein? Tá? Vamos lá. Tá bom. Vamos.